Hoje nós estamos na aula 29, a jornada do herói e sua parte 7ª, 12 de junho de 1856. Em casa do senhor Carlotti, a médium é a senhorita Aline Carlotti, uma das 5 moças adolescentes que trouxeram para nós a ciência do infinito. E o título é Minha Missão, é um diálogo do codificador com o Espírito Verdade. Pergunta a verdade, ele: Bom Espírito, eu desejara saber o que pensas da missão que alguns espíritos me assinaram. O pessoal vinha dando alguns toques para ele, né? Dizei-me, peço-te, se é uma prova para o meu amor próprio. Tenho, como sabes, o maior desejo de contribuir para a propagação da verdade. Mas do papel de simples trabalhador ao de missionário em chefe, a distância é grande. E não percebo que possa justificar em mim graça tal, de preferência a tantos outros que possuem talento e qualidades de que não disponho. Quem está falando aqui, senhores, é Allan Kardec, né? E a resposta do Espírito Verdade: confirmo o que te foi dito, mas recomendo-te muita discrição, se quiseres sair-te bem. Tomarás mais tarde conhecimento de coisas que te explicarão o que ora te surpreende. Não esqueças que pode triunfar como podes falir. Neste último caso, o outro te substituiria, porquanto os desígnios de Deus não assentam na cabeça de um homem. Nunca, pois, fales da tua missão. Seria a maneira de a fazeres malograr-se. Ela somente pode justificar-se pela obra realizada, e tu ainda nada fizeste. Nós estamos em 1856, há 8, 9 meses antes da publicação do Livro dos Espíritos, né? Se a cumprires, os homens saberão reconhecê-lo cedo ou tarde, visto que pelos frutos é que se verifica a qualidade da árvore. Alguém lembra disso ou não? Pergunta novamente. Nenhum desejo tenho, certamente, de me vangloriar de uma missão na qual dificilmente creio. Se estou destinado a servir de instrumento aos desígnios da providência, que ela disponha de mim. Nesse caso, reclamo a tua assistência e a dos bons espíritos, no sentido de me ajudarem e ampararem na minha tarefa. Resposta do Espírito Verdade: a nossa assistência não te faltará, mas será inútil se de teu lado não fizeres o que for necessário. Tens o teu livre-arbítrio, do qual podes usar como entenderes. Nenhum homem é constrangido a fazer coisa alguma. Pergunta o codificador: que causas poderiam determinar o meu malogro? Seria a insuficiência das minhas capacidades? Senhores, prestem atenção. Não. Mas a missão dos reformadores é prenhe de escolhos e perigos. Previno-te de que é rude a tua, porquanto se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. Não suponhas que te baste publicar um livro, 2 livros, 10 livros, para em seguida ficares tranquilamente em casa. Tens que expor a tua pessoa. É o que está faltando no nosso movimento. Suscitarás contra ti ódios terríveis. Inimigos encarniçados se conjurarão para a tua perda. Ver-te-ás abraços com a malevolência, com a calúnia, com a traição mesmo dos que te parecerão os mais dedicados. As tuas melhores instruções serão desprezadas e falseadas. Por mais de uma vez sucumbirás sob o peso da fadiga. Numa palavra, terás de sustentar uma luta quase contínua com o sacrifício do teu repouso, da tua tranquilidade, da tua saúde e até da tua vida, pois sem isso viverias muito mais tempo. Isso aconteceu mesmo. Ora bem,
Não poucos recuam quando, em vez de uma estrada florida, só vêm sobre os passos urzes, pedras agudas e serpentes. Para tais missões não basta inteligência. E agora nós vamos ver de quem se trata essa alma. Quem está falando aqui é o Espírito Verdade. Faço mistério primeiramente para agradar a Deus, a virtude maior. Humildade, modéstia e desinteresse, visto que ele abate os orgulhosos, os presunçosos e os ambiciosos. Para lutar contra os homens, são indispensáveis coragem, perseverança e inabalável firmeza. Também são de necessidade prudência e tato, a fim de conduzir as coisas de modo conveniente e não lhes comprometer o êxito com palavras ou medidas intempestivas. Exige-se, por fim, devotamento, abnegação e disposição a todos os sacrifícios. Vês assim que a tua missão está subordinada a condições que dependem de ti. E com quem nós estamos tratando. Assina Espírito Verdade. Pois bem, o codificador aduz uma nota. Antes da notinha ele diz assim: Espírito Verdade, agradeço os teus sábios conselhos, aceito tudo sem restrição e sem ideia preconcebida. Senhor, pois que te dignaste lançar os olhos sobre mim para cumprimento dos teus desígnios, faça-se a tua vontade. Está nas tuas mãos a minha vida, dispõe do teu servo. Reconheço a minha fraqueza diante de tão grande tarefa. A minha boa vontade não desfalecerá. As forças, porém, talvez me traiam. Supre a minha deficiência. Dá-me as forças físicas e morais que me forem necessárias. Ampara-me nos momentos difíceis e com o teu auxílio e dos teus celestes mensageiros, tudo envidarei para corresponder aos teus desígnios. Essa é a nossa prece diária, meus irmãos. Está aqui, a nossa prece diária. A notinha dele agora. E 10 anos depois ele escreve uma nota. 10 anos depois. Escrevo dessa nota a 1º de janeiro de 1867. 10 anos e meio depois que me foi dada a comunicação acima, e atesto que ela se realizou em todos os pontos, pois experimentei todas as vicissitudes que me foram preditas. Andei em luta com o ódio de inimigos encarniçados, com a injúria, a calúnia, a inveja e o ciúme. Libelos infames se publicaram contra mim. As melhores instruções foram falseadas. Traíram-me aqueles em que eu mais confiança depositava. Pagaram-me com ingratidão aqueles a quem prestei serviços. A sociedade de Paris se constituiu foco de contínuas intrigas urdidas contra mim, por aqueles mesmos que se declaravam a meu favor e que de boa fisionomia, na minha presença, pelas costas me golpeavam. Eu não sabia onde é que eu tinha descoberto um dia que eu recebo um abraço e um punhal nas costas. Agora descobri. Está aqui, né? O próprio codificador. Disseram que os que se me conservavam fiéis estavam a minha soldada e que eu lhe pagava com o dinheiro que ganhava do espiritismo. Para tirar um dinheirinho do espírita não é fácil, né? A gente sabe disso. Nunca mais me foi dado saber o que é repouso, mas mais de uma vez sucumbi ao excesso de trabalho, tive abalada a saúde e comprometida a existência. Tanto é que ele desencarnou bem jovem. Graças, porém, à proteção e assistência dos bons espíritos, que incessantemente me deram manifestas provas de solicitude, tenho a ventura de reconhecer que nunca senti o menor desfalecimento ou desânimo e que prossegui sempre com o mesmo ardor no desempenho da minha tarefa, sem me preocupar com a maldade de que era objeto. Segundo a comunicação do Espírito Verdade, eu tinha que contar com tudo isso e tudo se verificou. Mas também, a par dessas vicissitudes, que dissatisfações experimentei, vendo a obra crescer de maneira tão prodigiosa. Com que compensações deliciosas foram pagas minhas tribulações, que de bênçãos e de prova de real simpatia recebi da parte de muitos aflitos a quem a doutrina consolou.
Esse resultado não me anunciou o Espírito de verdade, que, sem dúvida intencionalmente, apenas mostrava-me as dificuldades do caminho. Qual não seria, pois, a minha ingratidão se me queixasse? Se dissesse que há uma compensação entre o bem e o mal, não estaria com a verdade. Porquanto o bem, refiro-me às satisfações morais, sobrelevaram de muito o mal. Quando me sobrevinha uma decepção, uma contrariedade qualquer, eu me elevava pelo pensamento acima da humanidade e me colocava antecipadamente na região dos espíritos, e desse ponto culminante, de onde divisava o da minha chegada, as misérias da vida deslizavam por sobre mim sem me atingirem. Tão habitual se me tornara esse modo de proceder, que os gritos dos maus jamais me perturbaram. Honra, agradecimento ao nosso benfeitor querido Allan Kardec. Professor. Boa noite, pessoal, tudo bem? Que jornada, né, heróica do codificador. Que experiência incrível ele teve. E como conseguiu ressignificar, né, os sentidos, inclusive do sofrimento, você vê. Bem, nós finalizamos na semana passada a parábola do filho pródigo, até o relato de que ele sai de casa, né? A gente foi até aí nas nossas discussões. Então nós vimos que esse filho pródigo pede a herança para o pai. Nós falamos sobre toda a situação contextual, cultural, do que significava isso, pedir a herança, que era praticamente desejar a morte do pai, né? Então há um rompimento com o pai, realmente. Há um rompimento com aquela situação gregária da família. Nós falamos como era importante permanecer gregário, permanecer na terra. A terra era passada dos pais para os filhos, de geração em geração. Há um sentimento envolvido naquela terra, né? Comentamos que culturalmente, inclusive, é difícil você fazer negócios, vender ou comprar terras nessa região, né? Era na época, ainda é atualmente. Então ele rompe também com um código de ética da sociedade. Você imagine aquela sociedade que os estudiosos dizem que deveriam ter umas 100 pessoas, aproximadamente, à época, né? Que sabia tudo o que acontecia, né? Você espirrava mais alto na casa, todo mundo já sabia que você tinha espirrado, no sentido de que as notícias correm, todo mundo fica sabendo, porque é quase uma família aquela cidade também, né? Apesar de cada um ter sua casa, mas o ambiente familiar é aldeia. Tudo é compartilhado, tudo é comunitário, tudo é dividido, porque isso facilita inclusive a sobrevivência. Você cuida aqui das galinhas, outro cuida lá dos porquinhos, outro cuida lá das ovelhas, outro vai aqui para a plantação, e a gente no final vai dividindo. Então a sociedade não aceita esse pedido de herança, porque rompe com esse aspecto cultural. E aí a gente entendeu que pelo fato de ele romper esse código de ética, ele não poderia ficar mesmo ali. Ele ia sofrer bullying, né, por essa sociedade, que ia espantar ele dali. Sai daí, tem que ir embora. Então ele não conseguiria ficar, por isso ele vende rapidamente. Jesus tem essa palavra ali, ele diz que de pronto ele vende a terra. O que é um choque para quem ouvia a narrativa, porque, como dissemos, não se vendia a terra, né? Mais incrível ainda não é ele vender rapidamente, é o pai permitir que ele venda rapidamente a terra, porque o pai não permitiria. Lembram culturalmente qual deveria ser a atitude do pai pelos estudiosos? A repreensão severa do filho. Filho, você quer a minha morte, eu estou te deserdando, e a propriedade continua comigo e com o filho mais velho. Essa deveria ser a atitude, culturalmente. Então as pessoas que estavam ali ouvindo Cristo estavam esperando Jesus dizer assim: que horas que o pai vai repreender o filho? Que horas que o pai vai deserdar esse filho? E na narrativa do Cristo é justamente o contrário. O pai diz: tudo bem, eu te dou a terra, pode ir. Não só te dou, como quer vender rapidinho, pode vender. Então isso causa um espanto muito grande em todos. Por aí a gente já começa a perceber que a parábola tem um sentido interessante. O Cristo quer ensinar que há uma nova percepção sobre Deus.
há um novo entendimento sobre quem é o Pai. Que por mais que os filhos, nós, façamos o que fazemos contrariamente às leis divinas, mesmo assim esse Pai nos perdoa, nos ama, nos acolhe, está sempre pronto para nos auxiliar. Então aí ele já começa a traçar um perfil de que Deus é esse que Jesus vem trazer para o planeta. Que noção é essa de Criador? Porque esse acesso a Deus era muito restrito, gente. Não era todo mundo que podia ter acesso a Deus. Era só alguns privilegiados, que eram os sacerdotes dos templos, que detinham para si o poder de poder se comunicar, se relacionar com o Criador, que agiam como intermediários entre a população e o Criador, e muitas vezes criando normativas e prerrogativas que são simplesmente conveniências pessoais. Então, na verdade, esse Deus era acessível a algumas pessoas, que faziam muitas vezes criavam situações, como dissemos, por interesses pessoais. Então, para a gente resolver esse teu problema, você ofereça algo a Deus, sacie essa vontade de Deus em te punir, que aí Ele não te pune. E aí você vai ter uma boa colheita. Então, imole um cordeiro e ofereça ao Pai. Agora, se você comprar o cordeiro que o meu primo vende, melhor ainda. Né? Então, há um interesse por trás disso. E Jesus vem dizer que não precisa de nada disso. Jesus vem dizer que esse Pai Criador é um Pai presente na nossa vida permanentemente. Que independentemente de nós termos algo, alguém, alguma coisa para nos ligarmos a Ele, nós já estamos ligados naturalmente ao Criador. Que não precisa dessa parafernália toda, que isso é exterioridade, isso é periferia. E às vezes a gente fica tão preocupado no exterior e na periferia que esquece o conteúdo. Eu me lembro que uma vez eu acompanhei minha avó, que é católica, numa missa, e eu não sabia se eu tinha que levantar, se agora eu tinha que sentar, se agora eu ajoelhava, se agora eu... O que eu fazia? Porque é tanta exterioridade, é tanto ritual, e a essência, que é o mais importante, que é o momento em que o padre, de uma forma belíssima, fala do Evangelho, que eu estava ali vibrando, são 2 minutos. E aí volta para, e agora o que eu faço? Agora eu vou para onde? Então, isso não é só numa igreja específica. A gente, de forma geral, se envolveu tanto com a exterioridade e esqueceu o que realmente importa, né? Que é a mensagem do Cristo. Então, Jesus já nos aponta que nós não precisamos de ninguém. Você pega o telefone, faz um 0800 direto para o Criador e fala com o Criador, sem intermediário, sem intermediário. E imagine que quando se cria a figura do intermediário, nós temos uma sombra violenta, não temos? É óbvio que essa sombra vai ser exteriorizada aí nas nossas ações de acordo com os nossos interesses. É assim em qualquer local, é assim em todas as situações, né? Então aí a gente vê que esse irmão mais jovem, esse filho, melhor dizendo, mais jovem, rompe esse código e precisa sair dessa sociedade. E ele rompe também com o irmão mais velho, naturalmente. Que, aliás, nos estudos que fizemos, como compartilhamos com vocês, esse irmão mais velho tinha um papel fundamental nessa briga que estava acontecendo aí entre o jovem e o pai. Porque se o jovem pede a herança, é papel do irmão mais velho agir como conciliador. Deixa disso. Que é isso, meu irmão? Não é assim. Vamos resolver o que está acontecendo. Ele tem que ter essa voz por ser o irmão mais velho. E ele não faz isso. Então as pessoas ouvindo estavam pensando assim: meu Deus, ele pediu a herança. Ele quer a morte do pai. Meu Deus, o pai não castigou e não repreendeu,
e não deserdou esse irmão. Nosso irmão mais velho não interviu. Ou seja, Jesus faz uma narrativa exatamente contrariando todas as expectativas e as tradições culturais daquele povo. Só que Jesus não faz isso aleatoriamente. Tem uma razão para isso. Há um ensinamento que se quer fazer com isso. E esse primeiro ensinamento, a gente já começa a perceber como esse pai é generoso. Como esse pai é generoso. Porque lembrem que mesmo depois o filho retornando todo esgualepado, o pai acolhe, não acolhe? Mesmo o irmão mais velho vindo repreender, poxa, que é isso? Para mim você nunca fez festa? O pai ainda assim ajuda o irmão mais velho. Então a gente vai ver que é um pai que ama e que auxilia, por mais que esses filhos sejam tortos, como nós somos ainda, no desrespeito às leis divinas, perfeito? E esse filho então sai para a vida, somos nós. Esse herói que cruza o portal e vai para um país longínquo. E nós falamos que nesse país longínquo é onde a vida acontece. Atravessamos o portal, saímos da nossa vida cotidiana e aí se apresentam na jornada do herói os desafios, as situações que vão ter que ser resolvidas, os conflitos, os problemas, as adversidades, as soluções também vão surgir daí. Esse amadurecimento todo que nós teremos na vivência, na experiência dos conflitos existenciais que nos atingem, né? Então, Joana de Ângeles vai dizer que quase ninguém que seja portador de normalidade pode viver indefinidamente na inconsciência de si mesmo. Nós não fomos criados para vivermos na inconsciência de nós mesmos, ignorando quem nós somos, vivendo apenas para os hábitos, para os instintos, para a satisfação das necessidades fisiológicas. A gente tem um propósito muito maior. Quando Deus cria o espírito, cria com uma finalidade muito maior, que é ser pleno, desenvolver todo esse potencial, esse self que existe aí, essas virtudes em estado latente. E para isso, nós não vamos ficar indefinidamente nesse estágio de desconhecimento dessa realidade. Desconhecer que nós somos espíritos imortais, desconhecer que nós temos um potencial a ser desenvolvido. E a vida vai criar as possibilidades para a gente despertar para isso. Por mais que a gente não queira, porque independe da gente querer, é uma lei divina, é uma lei de progresso, é uma lei de evolução. A gente brinca, se você não concorda, vai discutir com Deus, né? Resolve lá, tira, né? Porque é uma lei que existe eternamente. E se nós pensarmos que um dos atributos da divindade é a suprema inteligência, inteligência absoluta, essa lei é extremamente perfeita. Porque parte de uma inteligência absoluta. Então não tem equívocos. Por isso que ela é eterna, não precisa mudar nunca. Do momento que foi criado até para sempre, é a mesma lei, porque ela serve para todas as situações. Por isso que as leis divinas são eternas e imutáveis. Então, quando a gente se dá conta disso, o processo de autoconhecimento fica mais fácil, talvez mais acelerado. A gente começa a perceber mais essa realidade. Então, os mecanismos de Joana de Ângeles que regem o corpo e a mente, esses mecanismos todos que fazem a gente funcionar, não fazem a gente funcionar somente para viver o corpinho biologicamente. Fazem funcionar para também nós nos encontrarmos psicologicamente com a nossa realidade. O ego, gradativamente, nesses conflitos, nessas situações, problemas, nas adversidades, vai percebendo a finalidade da vida. Vocês conseguem compreender isso? Provavelmente, ao final dos desafios, ao final das dificuldades, a gente é uma nova pessoa. A gente pensa diferente. A gente percebe situações que antes a gente não percebia. A gente ganha uma maturidade que antes a gente não tinha. Num primeiro relacionamento, é uma maneira de se relacionar. Talvez um segundo relacionamento nos dê mais maturidade para vivenciar com menos dificuldades que se apresentaram no primeiro.
Talvez um terceiro relacionamento a gente seja até mais maduro e as contendas, as adversidades ficam até mais fáceis de serem superadas. Mas são as mesmas? Sim, mas você não é o mesmo. A maneira como você percebe, como você olha, como você compreende aquilo é diferente. E a ideia é que a gente vai em cada situação aprimorando o ego. Então sair para um país longínquo é fundamental para o herói. Porque é aí que o ego se modifica, é aí que o ego se revê, é aí que o ego se reavalia e encontra-se com aquilo que estava perdido, que é o self, que é o eixo ego-self, perfeito? Lembrem-se que na visão psicológica, o estar no status quo lá é estar dormindo, estar desconectado do self. E sair para um país longínquo são as possibilidades que a vida vai criar para fazer esse ego reconectar-se ao self. Perfeito? Qual é o momento que eu me reconecto ao self? O momento que eu caio em mim, cair em si. É o momento em que eu sofri tanto, apanhei tanto, que eu falo assim, nossa, não dá mais. Então os mecanismos que regem o corpo e a mente propiciam inevitavelmente, porque é uma lei divina. Independe de você querer ou não. Vai crescer, vai crescer. Uns vão crescer com menos sofrimento, outros com mais. Alguns egos amadurecem com explosão de dinamite. Precisa explodir alguma coisa para acordar para a vida. Outros acordam com o cantar dos pássaros. Não sei o que cada um precisa. Um precisa casar, se separar, casar, se separar, casar, se separar 40 vezes para amadurecer para um aspecto. Outro precisa adoecer 40 vezes. Outro precisa infartar 40 vezes. Não sei. Outro só precisa ter um início de alguma alteração fisiológica para perceber, opa, o que o sintoma está dizendo para mim, mostrando para mim. Então é nesse país longínquo, gente, que o ego vai percebendo que é servidor do self e não dono da casa mental, não dono da psique. Porque o ego tem uma tendência natural de considerar-se dono. É natural isso, é das características do ego, da própria formação do ego, como nós estudamos, né? Se o ego é o centro organizador da consciência e não percebe os conteúdos inconscientes, esse inconsciente não existe para o ego. É só um ego amadurecido que se permite relacionar com o inconsciente, por meio do eixo ego-self. E aí a gente vai criando possibilidades para esse inconsciente trazer os conteúdos que é o natural. O self não é o gestor de toda a psique? Não é o self que é o centro, a força organizadora, unificadora? Então, os conteúdos inconscientes querem aflorar. A gente é que faz um movimento para bloquear isso. Seja os mecanismos que nós estudamos de defesa ou todas as outras formas da gente ignorar o nosso inconsciente. E esse ego fica tão inflado, ignorando o inconsciente, que acha que não tem problema, que não tem deficiência, que o problema não é ele. O problema é qualquer outra pessoa, menos eu. A briga acontece não é por causa de mim. Não é pela minha impaciência, não é pela minha agressividade. É porque você é isso, você é aquilo e você é aquilo lá. Então é um ego tão inflacionado que está para além das suas dimensões, do seu limite, um ego tão exageradamente inflado que a vida obriga esse ego a cair. E essa queda é sempre vista, diz Jung, sempre, palavra forte, né? Mas é sempre vista como uma morte. Porque o ego começa a perceber que talvez as coisas não são bem assim. Imagina que choque é para a gente perceber que aquela pessoa que eu sempre culpei, que era ela que me incomodava, eu perceber que na verdade sou eu que ajo daquela maneira e por isso eu causo tudo aquilo. Mas para o ego é mais fácil fazer a projeção, né? Projeta, deixa o problema lá, mas até a projeção é maravilhosa, porque permite o ego ir se experimentando e se reconhecendo. Então é nesse país longínquo em que a gente vai vivenciar tudo isso. E é nesse país longínquo que acontecem os maiores desafios da existência humana. É aqui que a gente se experiencia.
É aqui que a gente vai enfrentar os dragões. É aqui que o herói vai para a luta e usa de todos os recursos que possui. Então esse jovem começa a sentir uma das suas primeiras dificuldades. Ele passa por uma grande fome. Aliás, o local todo ali é acometido de uma grande fome. E ele, por ter gastado de forma imprudente a sua riqueza, né, a sua parte da herança, ele não tem mais provimentos. E aí ele começa a se desesperar e vai procurar auxílio, vai pedir auxílio aí de alguma maneira. Então a grande fome é um primeiro exemplo dessas vicissitudes da vida, dessas dificuldades da vida que amadurecem o ego. Né? Tem pessoas que só vão direcionar a vida para outro aspecto, como dissemos, depois que está lá no hospital, quase morrendo, e aí parece que cai a ficha. Nossa, o que eu estou fazendo da minha vida? Deixa eu organizar isso melhor, talvez eu trabalhar menos, talvez isso não seja o mais relevante, talvez eu tenha que ter um tempo melhor para cada coisa na minha vida. Então essas vicissitudes da vida, Jesus vai começar a trabalhar algumas dificuldades que nós todos seremos submetidos na nossa jornada heróica, mas que tem uma finalidade: amadurecimento do ego. Ô Wagner, acorda para a vida, olha o jeito que você está indo, não é só isso aí. A vida não é só isso. Tem tantas outras coisas que precisam ser trabalhadas e desenvolvidas que vão te render, que vão te trazer felicidade, que vão te trazer planificação. E aí a fome é uma das primeiras. Né? Então são essas frustrações, as vicissitudes que nós sofremos, as brigas que o herói tem que ter, são as frustrações que a gente vai tendo daquelas ilusões do ego. Porque são visões ilusórias. Joana de Ângeles deixa bem claro isso. Eu acho que a vida é isso aqui, ó. Trabalhar, ganhar dinheiro, ter um monte de coisas, propriedades, heranças para ter tranquilidade financeira. Aí eu vou ter tranquilidade. É uma ilusão do ego. Aí a vida vai quebrando essas ilusões uma a uma. A gente trabalha a vida inteira para ter tudo que a gente achava que era importante, para perceber que na verdade nada daquilo traz tranquilidade. Mas para o ego é o melhor, ele busca aquilo, é o Deus, né? É o que movimenta a minha energia. E aí ele então, como estava com fome, se vê sem dinheiro, gastou tudo, desprovido, foi pródigo, né? O filho pródigo, o que gasta seus bens sem controle, sem previdência, se vê sem dinheiro, se vê faminto, e ele vai pedir emprego, E aqui Jesus já mostra psicologicamente um primeiro ponto de um ego que desceu. Um ego que se achava o bambambam, pai, não preciso mais de você, eu dou conta da minha vida sozinho. E ele começa a mostrar que esse ego cai do cavalo, como Paulo na estrada de Damasco. Porque o emprego que ele vai pedir é um emprego de cuidar porcos. Tá, mas o que tem a ver isso? Nada se eu não entender o contexto. Lembra que a gente está falando da hermenêutica? Então, na sociedade palestina do primeiro século, que foi narrado isso, cuidar de porcos era um trabalho humilhante para um judeu. Especialmente porque o porco é considerado como um animal sujo. Você imagina o que é para esse ego pensar assim: nossa, eu achei que eu dava conta da minha vida, eu não tenho nada, não consigo fazer nada, eu estou aceitando o que vir. Se tiver emprego aí para cuidar porco, eu vou. Não é uma grande frustração da ilusão egóica? Não é? E a gente tem isso todos os dias na nossa vida. Todos os dias. A frustração do ego acontece em várias situações da nossa vida, mostrando para nós que nós temos que rever conceitos. Então Jesus começa a delinear aí um amadurecimento de um ego, que já começa a desinflar. Então, a desinflação ou desinflação desse ego. Né?
Um ego que se achava o dono e que agora tem que sair um pouquinho do centro da psique, porque ele começa a perceber que ele não manda, então uma descentralização do ego. Isso é fundamental, a gente faz isso na nossa vida. A gente deixa um pouquinho de lado as crenças que a gente sempre acreditava como ideais, porque a vida nos mostra que não é bem assim. Não é. E principalmente, a gente começa a reconhecer a nossa pequenez. E aí acontece um momento fundamental para nós. Toda vez que a gente reconhece a nossa pequenez, significa que nós entramos em contato com que conteúdo inconsciente que estava ignorado? A sombra. E se eu entro em contato com a sombra, é o primeiro passo para o autodescobrimento. Porque significa que o ego parou de projetar a deficiência, parou de culpar o outro e reconheceu que aquela deficiência é sua. E aí eu abro a possibilidade para agora eu poder me relacionar com isso aqui e poder tratar isso aqui. Porque enquanto eu nem reconheço que isso é meu, não tem possibilidade alguma de eu tratar isso. Wagner, você é invejoso. Eu não sou invejoso. Invejoso é você de mim que diz que sou invejoso. Eu não sou invejoso. E a pessoa não se considera invejosa. Ou você é egoísta, ou você é centralizador, quer resolver tudo. Ou você é tão centralizador que você proíbe teus filhos de crescerem e se desenvolverem por si só. Nossa, deve ser muito difícil para um pai reconhecer isso. É uma morte para o ego. Ou como aquele exemplo duro que o Marlon sempre fala nas palestras, né? Que a mãe está lá com o filho e diz assim, não, meu filho, essa namorada aí não é boa para você, essa daqui também não é boa, e a milésima também não é boa, porque eu quero que você se case comigo, porque eu sou sua mãe, investi minha vida inteira em você, e agora que eu estou aqui acabada, destruída, vem alguém e leva todo o fruto e o lucro? Não. Mas imagina que difícil é para reconhecer isso. Imagina, é uma morte para o ego. Por isso que Jung vai dizer que todo encontro do ego com o inconsciente, com a sombra, é um problema de ordem moral. Porque faz o ego rever conceitos, ideias mentais, posturas mentais. Né? Mas também quando essa mãe ou esse pai perceber que agem dessa maneira, se libertam. É o primeiro passo para se libertar. Né? Então a gente reconhece essa nossa pequenez. Quando a gente reconhece que a gente é pequeno, isso nos coloca numa posição pequena e nos faz então estar mais atentos às nossas dificuldades e superá-las, controlá-las, vencê-las ao longo do processo de uma maneira mais efetiva. É o que nos torna grandes. É o reconhecimento da nossa pequenez que nos auxilia a sermos grandes, como diz Paulo de Tarso. Agora, o contrário é que é o problema. Quando o ego se identifica e se reconhece grande e acha que não precisa mais nada, é que a vida nos mostra a nossa pequenez. Então é importante a gente entender isso, né, nesse processo. Então a vida vai criar, para com que a gente entenda isso, os convites à mudança. E aí a gente chega no principal ponto pelo qual Joana de Ângeles escreve plenitude. Porque Joana de Ângeles vai dizer assim, o sofrimento, citando já o codificador e os espíritos lá em O Livro dos Espíritos. O sofrimento é uma bênção, é uma dádiva, é uma oportunidade para esse ego crescer. Bom, então ninguém sofre. A gente pode usar o sofrimento para ressignificar para o crescimento egóico. Se eu não consigo fazer isso, eu sofro. Aí eu estou no sofrimento, estou desconectado da realidade, estou desconectado do self, estou desconectado da finalidade da vida, então eu não consigo entender o porquê daquilo, por que aquilo me faz bem, o que isso me torna melhor, eu não tenho para quê, a finalidade daquilo. Então esses convites que a vida oferece à mudança, no mundo de provas e expiações, é denominado como sofrimento. Mas o sofrimento é uma oportunidade excepcional para a gente crescer. Por isso Jesus dizia, bem-aventurados os que sofrem. Porque é assim que a gente vai amadurecendo.
Então, nesse momento em que esse jovem vai pedir o emprego de cuidar de porcos, e ele ganha o emprego, né? Ele está no fundo do poço, concordam comigo? Não tem coisa mais ultrajante, não tem nada de dinheiro, está com fome, já sei que eu não sou tudo isso que eu achava que eu era, e eu estou me submetendo a um trabalho que eu jamais imaginei que eu ia fazer, que aliás é sujo, é humilhante. Então ele está no fundo do poço. Só que Joana de Ângeles vai dizer que o fundo do poço é o melhor lugar para a gente estar. Porque não dá para ir mais para baixo. Só tem um lugar para olhar quando você está no fundo do poço, que é para cima. Então, no fundo do poço, começa o movimento de recuperação espiritual de todos nós. Aquele momento que você fala assim, desisto, é o melhor momento da jornada heróica. Porque não tem mais o que descer. A partir de agora é entender o sentido, encontrar o tesouro, reconectar-se com o self e subir. Entender a finalidade e ressignificar aquilo. Então, inicia-se nesse momento do cuidar dos porcos o processo de recuperação espiritual do indivíduo. Porque esse momento de maior desespero, esse momento de crise, é um momento de início da cura. É aqui o momento em que nós vamos nos conectar com a realidade da vida. É esse momento que eu percebo qual é o sentido maior da vida. Joana de Ângeles dá o nome de cair em si nas suas obras psicológicas. O momento do cair em si é o momento em que a gente percebe o que é importante para a minha vida, o que me faz feliz, o que me torna tranquilo, o que é agradável eu fazer. Isso é muito importante. Quando a gente começa a servir ao self, esses valores mudam um pouquinho. É o momento que a gente começa a procurar outras coisas na vida. Então eu trabalhava nisso aqui, sei lá, por várias razões egóicas. Meu pai quis, minha mãe quis, a família quis, e eu trabalhei aqui, eu ganhava dinheiro e estava tudo bem, mas não era o que eu gostava, não era o que eu queria, mas chega um momento, como não dá para fugir da conexão com o self, que a gente vai ter que abandonar tudo isso e buscar o que a gente ama, o que gosta de fazer. Mesmo que ganhe menos, porque se eu estou conectado com o self, a realidade é o meu prazer, é a busca pelo que eu me sinto útil, e eu vou me adaptar a viver com aquilo que eu ganho. Porque o ego vai exigir cada vez mais dinheiro, vocês entendem isso? Mas se eu estou conectado ao self, eu não tenho essa necessidade egóica de cada vez mais dinheiro. Então esse momento da realidade do cair em si é fundamental para o espírito. O momento que a gente percebe aquele compromisso espiritual, geralmente. Esse cair em si, nas curas do Cristo, acontecia com muitas pessoas que permaneciam doentes, mas curadas. Doentes físicas, do corpo, com a deficiência, mas saudáveis no eixo ego-self, entendiam a finalidade da vida. Então, o doente continuava doente, paralítico, e dizia para Jesus, muito obrigado, você me curou. Como assim? Você continua paralítico? Sim, mas ele entendeu a finalidade daquilo na vida. Então ele ressignificou o sofrimento. É um encontro com o self. Né? Isso é fácil? Isso é simples? Claro que não. É experienciando, experimentando, vivenciando uma vez, vivenciando duas vezes, vivenciando sabe-se lá quantas vezes, em quantas existências. E o ego vai amadurecendo para esses valores. Então, em busca da verdade, a benfeitora é muito clara. Ó. Quando o filho pródigo se apresenta em situação deplorável, rebaixando-se e submetendo-se ao pai, então olha só, nesse momento que ele está comendo com o porco, e aliás, se a gente for mais profundo aí na parábola, ele come a pior comida ainda do porco, porque existem dois tipos de alfarroba. Uma que é nutritiva, outra que não tem nutritividade nenhuma, nutrição nenhuma. Era essa que ele comia ainda, essa que era bem precária em aspectos nutricionais. Quando ele percebe isso, ele tem um insight e ele pensa assim, que saudades de casa, que saudades do meu pai,
Nesse momento, Joana de Ângeles vai fazer um perfil psicológico dele, que é o momento em que o ego se conectou ao self. E aí ela diz assim: nesse momento da situação deplorável, rebaixando-se e submetendo-se ao Pai, nele há uma grandeza ética fascinante, porque é aí que começa a recuperação espiritual desse jovem. Ele se reconectou ao self, ao Pai, entendeu aspectos existenciais da vida e vai fazer um caminho tentando buscar isso. Então esse é um momento importante do nosso processo evolutivo, né? Que o torna elevado. É por ele reconhecer que ele é pequeno que lhe permite crescer. É isso que Paulo de Tarso dizia. Lembra o exemplo que nós falamos de Pedro e a negação de Pedro? Pedro se achava o bambambam, o top, ego inflado. É ali que ele cai. Porque ele diz assim para Jesus: não vou te trair, não vou te abandonar, vou com você até onde você quiser. E Jesus diz: não, Pedro, você vai me negar 3 vezes. Por ele não reconhecer essa deficiência, essa inferioridade, é que ele justamente cai do cavalo mesmo. Nega o Cristo 3 vezes. Se ele reconhecesse a inferioridade, bom, realmente, se você está falando isso, então eu devo ser extremamente egoísta, pensar só em mim. Penso tanto em mim que se tiver a minha vida e a tua em risco, eu vou salvar a minha. Então eu vou estar atento para essa situação desse egoísmo se manifestando na minha vida. E aí me permite possibilidades de controle dessa deficiência. Conseguem compreender isso? Esse é o reconhecimento da sombra. Então, nesse momento, ele se dignifica. Ao invés do momento em que o ego se acha grande, que é quando ele parte. O ego inflacionado. Carregando muitos valores amoedados e joias. Então, ele tem tudo que o ego quer. Porém, não tem nada do self, no sentido do sentido existencial. Então, porém, apequenado, diz a benfeitora, porque desconectado do self está vazio de objetivos existenciais. E aí eu disse a vocês que Jung, quando fez esse processo todo de autoconhecimento e essa conexão maior ao self, a gente percebe uma mudança grande na vida de Jung, que ele começa a retomar a simplicidade, lembram disso? Então é interessante porque sempre que a gente percebe os sentidos e os objetivos existenciais, a vida começa a ficar mais simples. A gente vai tendo menos necessidades, a gente vai tendo menos desejos egóicos, a gente vai tendo mais gratidão às coisas que tem e ao que faz, ao que executa, ao que desempenha, e a vida tende a ser mais simples. Então, esse reconhecimento do erro ou da imprudência, depois de ter se desiludido com algo, esse tomar a consciência do que se fez ou do que ia fazer, isso acontece nesse momento da parábola, no momento do cair em si. É o momento em que o herói praticamente morre. Porque tem coisa pior para esse jovem do que isso? Praticamente morto, está no fundo do poço. E ela continua. Como as vivências ensejam o despertar da iluminação, ela só está dizendo em outras palavras, o ego precisa se experienciar nas situações da vida para crescer, para se conectar ao self. Poxa, que bom então, quanto mais conflito existencial, melhor. Não é assim? Pode vir, estou preparado. E se a gente ainda entender que nada vem que não seja maior do que a gente pode carregar, porque Jesus já ensinou isso, nenhum fardo é pesado, o jugo é leve, ninguém vem com uma carga que não dá conta, senão Deus seria completamente injusto, não tem sentido. Então tudo que nos acontece, a gente consegue carregar. Se está pesado demais, se está sofrido demais, é porque talvez precisa conectar com o sentido da vida, com o self. Aí suaviza, fica mais tranquilo. Então, como as vivências ensejam o despertar da iluminação,
é natural isso, mesmo que ele não queira, ele vai ter que cair em si. Ele cai em si e reflexiona que no lar, olha o sentido maior aí, mesmo os servidores mais insignificantes do seu pai, os trabalhadores mais insignificantes, desfrutam de apoio. Olha Jesus de novo falando que esse pai não abandona ninguém, mesmo aquele que é desprezível pela sociedade, mais insignificante pela sociedade. Esse pai dá apoio, dá alimento e dá segurança. Então, se você está se achando coitadinho, abandonado por Deus, você está desconectado da essência. Por isso que Joana de Ângeles é firme quando ela diz que não dá para a gente ficar lamentando. Não dá. A gente tem que entender que o sentido existencial é muito maior. Ninguém veio para sofrer. A gente veio para crescer, para se aprimorar. É completamente diferente. E é isso que dá o sentido à vida. Cada um tem que encontrar isso em si. O que essa experiência traz para mim como aprendizagem? O que eu posso extrair de bom? Como eu posso aprimorar a minha maneira de entender a vida? Isso é uma atitude psicologicamente saudável, conectada à essência do self. Ou eu posso ficar naquilo. Nossa, que difícil. Minha avó está internada de novo, mais um AVC, está sofrendo, e aí. Depende de como a gente vai conectar a situação. Perfeito? Ou eu posso ter outro olhar, porque o ego não é a lente que a gente coloca, não é a lente que a gente vê o mundo, como a gente fez aquela analogia. Então eu posso pôr a lente conectada ao self de gratidão. Muito obrigado, meu Deus. Que bom que tem um hospital, que tem médicos atendendo, que tem recursos médicos, que tem medicamentos. Poderia ser muito pior. Muito obrigado. Nada acontece que não esteja dentro das necessidades de toda a família. Então vamos lá. Como a gente pode vencer tudo isso juntos? Isso é um ego conectado ao self. Para todas as situações da vida. Eu posso viver no meu estupro quando eu tinha tantos anos e não vencer isso nunca mais na minha vida. Como eu posso usar isso e ressignificar algum sentido maior na minha vida? Como eu vou me conectar a isso, a essa experiência? Eu posso ficar naquele bullying que eu sofri a vida inteira, não cultivar essa emoção, e aí eu posso fazer o que eu quiser depois com essa agressividade sem controle, porque não cultivada. Ou eu posso cultivar isso, ressignificar isso e usar isso como recursos para eu crescer, para eu ser grande. Perfeito? Então, Joana de Ângeles vai dizer que é aí nesse momento que ele cai em si, que ele percebe que lá no lar, mesmo os servidores mais insignificantes tinham tudo. Tudo que ele queria, apoio, alimento e segurança. Enquanto ele, que era filho, privilegiado ali em relação aos servos, não podia nem sequer disputar com os suínos as alfarrobas que não lhe dão, resolvendo-se pela volta. Esse é o momento mais sublime, o momento em que a gente resolve-se pela volta. Vamos voltar a conectar com o Pai interno, com o Self interno, com o Criador. Recolhe-se ao mundo íntimo. Esse mundo íntimo está fragmentado, dividido, polarizado para a visão do ego, mas agora existe a possibilidade de caminhar para o equilíbrio aí, porque tem o eixo ego-self agindo. Então tem um insight de como proceder. Você está vendo como é o self que direciona? É o que o Marlon diz, só não atrapalhe. Só não deixe o ego atrapalhar, que o self diz o que precisa fazer. Se abra isso. É um parto. Não vem assim, vai lá e faça isso. Não é assim que o self se comunica. O self se comunica de outra maneira. O inconsciente se comunica de outras formas. Né? São os sonhos, são as situações, são os insights. Vem um, vem outro, vem de várias maneiras. Mas a gente encontra a maneira de agir, é só se abrir a isso. Lembram da postura contemplativa, é isso que a gente vai ter que ter. Né? O arrependimento é o bálsamo para a culpa.
né? E aí talvez aqui a gente entre naquela discussão que a gente teve quando você perguntou para mim, né, sobre, mas como que lá no mundo espiritual eu posso tratar isso? Tem que se arrepender, é o primeiro passo. Enquanto eu não me arrependo, isso não vem para a minha consciência como culpa. Por isso Joana de Ângeles vai dizer assim, é maravilhoso ter culpa, porque significa crescimento ético. Se você já tem noção do certo e errado, você tem culpa, senão você não teria culpa sobre aquilo. Você vai lá, mata alguém e dorme tranquilamente sem culpa. Agora, quando você mata alguém e aquilo já te traz culpa, crescimento ético-moral. Então, ter culpa não é ruim. O ruim é permanecer no estado de culpa. E a partir do momento em que a gente vai trazendo esses conteúdos à consciência, reflexionando um pouquinho, trabalhando esses complexos todos que nos formam, a gente vai compreendendo melhor, a gente vai entendendo melhor se é um medo, se é um sentimento de ser punido, ou se é realmente um arrependimento, né? E o maior problema da culpa é justamente quando a gente se lamenta por aquilo que fez e não consegue avançar nesse processo, né? Fica ali remoendo isso. E aí isso pode levar a estados emocionais mais graves, que a gente vai trabalhar um pouco mais à frente aí quando falarmos da culpa. Então, nesse momento, ele reconhece que pecou. Jesus usa um termo interessante aqui, próprio da comunidade, né? Pecou contra o céu, ou seja, contra as leis divinas, e contra ti, o próprio Pai, né? Em forma, seguro de ser bem recebido, mesmo que não fosse digno de ter o nome de seu filho. Então ele decide voltar para casa. Bom, esse jovem saiu com 4 problemas, lembram? Ele tinha 4 problemas. Ele tinha a solução para um. Ele rompeu com o pai. Ele ia chegar para o pai e dizer, pai, desculpa, pequei contra o céu, contra ti, me acolhe como teu filho. Se não quiser como filho, pode ser como servo, que eu estou feliz. Esse era o primeiro plano que ele tinha. Agora, o que ele ia fazer contra a sociedade, para se recuperar com a sociedade, não sei. Jesus não fala. E o que ele ia fazer para se recuperar com o irmão mais velho, Jesus também não fala. Ele tinha um plano. Ele percebeu que estava equivocado, queria voltar para casa e ia se desculpar com o pai. Essa sociedade vai receber ele? O irmão mais velho vai receber ele? Né? E aí é que está a genialidade do Cristo. Porque aí ele vai mostrar para nós essa nova visão de pai, que eu disse a vocês. A gente vai entender então como isso acontece. Então ele decide voltar. Joana de Ângeles vai dizer para nós, de uma forma geral, aí no livro Em Busca da Verdade, que essa parábola toda, até aqui, né, até o momento do cair em si, se conectar ao self, representa movimentos psicológicos humanos. Quais movimentos? Todos nós fazemos esse trajeto, é arquetípico. Primeiro, a gente desconecta-se do self. Olha que interessante, o ego é criado a partir do self. O ego precisa do self para existir. Então o ego é criado, cria-se o eixo, ego-self, lembram disso? Só que esse momento o ego ele sai para o mundo, ele vai para a vida e a gente vive aproximadamente metade da nossa vida buscando as coisas do ego, desconectado da nossa realidade maior, do nosso self. É o momento em que a gente está buscando o nosso emprego, buscando a nossa estabilidade financeira, procurando resolver a nossa vida material de forma geral, pensando se vamos ou não ter família, se vamos ter filhos, como vamos criar esses filhos, como vamos prover as necessidades materiais, de forma geral é assim. E aí chega um momento que a gente vai percebendo que estar desconectado do self e vivendo só para o ego gera uma insuficiência em nós. Não dá para viver só assim. Falta algo, porque desconectados da essência. E aí a gente começa a fazer um caminho de volta, de reconexão ao ego. E aí aquilo que tinha tanta importância na primeira metade da vida, talvez na segunda metade da vida, muda completamente o foco. São outras necessidades, outros valores, outros aspectos da vida.
Eu disse a vocês que eu gosto até mais desse termo da jornada heróica, né? Desconexão, insuficiência, reconexão, do que outras formas que são abordadas. Então, nesse momento do pedido de herança e sair de casa, é o ego inflado. Todos nós vivemos isso. Alguns, um bom período da vida, outros menos. Mas a gente vive isso de forma cíclica, tá? Resolve uma coisa, desconecta de novo, conecta, desconecta de novo, conecta. A insuficiência, aquele momento em que a gente perde tudo mesmo. Mas é o momento mais nobre, porque nos traz a conexão com a nossa essência, que a gente quer voltar para casa. O sentido de reconectar-se, né? Joana de Ângeles ainda vai dizer que essa postura de desconexão é sempre uma postura de exigência e desrespeito ao Criador. Olha que lindo isso. É aquele momento em que eu acho que eu sou tão gostosão que sou eu que digo para Deus o que ele tem que fazer. Deus, cura minha mãe, trata minha irmã, salva não sei quem, faz eu passar lá não sei aonde, traz dinheiro. Sou eu que mando, você só obedece, tá, Deus? Porque eu sou melhor que você, então eu digo o que quer para você fazer. E a gente fica brabo quando Deus não faz a nossa ordem. Eu pedi, e mesmo assim ela morreu. Que Deus é esse que não atende o meu pedido? Esse é um momento de desconexão. Geralmente essa postura de não entender a que veio. É um ego que se acha o dono da casa, concordam comigo? Ele não entendeu ainda que quem é o dono é Deus, que ele só serve aos desígnios do Criador. É um ego que só serve ao self. Mas esse sentimento de desrespeito ao Criador e essa postura de superioridade vai cair. E a gente vai fazer a conexão de volta para casa. O contrário a isso é a humildade, a reflexão dos valores mais importantes da vida. Tudo bem, pessoal? Então ela continua. Ela vai dizer que esse processo de desconexão, perceber que é insuficiente e voltar para a reconexão, não acontece de uma hora para outra. Não é assim, uma doençazinha aqui, pronto, agora eu mudei minha vida e não vou mais adoecer. Não é assim. Uma briga familiar aqui, pronto, aprendi, agora nunca mais vou brigar na minha família. A gente não aprende assim. A gente aprende por meio de ciclos, conflitos repetitivos que vão amadurecendo o ego. Então ela vai dizer o seguinte: essa consciência do ego, que é a superfície da psique, claro, porque está lá, é um pedacinho da consciência, que não é nada a consciência. Para a visão analítica, que contempla o inconsciente, a consciência não é nada. É a menor parte. E nessa menor parte tem uma parte mais pequena ainda, que é o centro disso, que é o ego. O ego nem é toda a consciência. Essa parte sofre colisões contínuas. Então são dificuldades e desafios contínuos. E esses desafios auxiliam o ego a ressignificar a vida. Então auxilia no desenvolvimento, no crescimento do ego, alterando-lhe a estrutura e abrindo-lhe campo para mais amplas percepções. Opa, entendi a vida com outro olhar e eu ressignifico aquilo. É assim que a gente cresce egoicamente. É assim que a gente tem um ego mais forte, mais fortalecido. E aí aquela pessoa lá de 80 anos, que você às vezes de 30 está conversando sobre um problema que para você é tão aflitivo, e ela olha para você e diz assim: mas isso é muito tranquilo de resolver. E se não resolver também, você não vai morrer por isso. Porque essa pessoa já vivenciou colisões que fizeram um crescimento egóico, que ela olha para a situação de outra maneira. Então, à medida em que a gente vai tendo essas colisões contínuas, a gente vai tendo mais amplas percepções da vida. E os problemas deixam de ser problemas. A gente vai começando a perceber os problemas com uma nova lente, um novo olhar. Estão acompanhando o raciocínio? Essa é a base do livro Plenitude. Todo o livro Plenitude ela justifica dessa maneira, né? Então, os problemas afligentes
sejam eles quais forem. Aqui ela vai dar alguns exemplos que se podem apresentar como enfermidades de vário porte, conflitos diversos, dificuldades financeiras, dificuldades afetivas emocionais, dificuldades de relacionamento, dificuldades na educação dos filhos, dificuldade, enfim. À medida que se dão as colisões com o ego, operam despertamentos. O ego vai caindo em si, vai crescendo, vai entendendo, e surgem oportunidades de mais acuradas reflexões que antes eu não tinha, que só o passar pela experiência me permitiu ter, conquistar. É aquela famosa frase, né? Nem eu sabia que eu tinha tanta força. Só agora que eu venci tudo isso que eu percebo como eu era capaz. E eu acredito que eu não sou o mesmo. Eu aprendi muita coisa, tenho mais maturidade, entendo a vida de uma maneira um pouco diferente do que eu entendia quando eu comecei. É a famosa coisa, se eu pudesse criar meu filho hoje de novo, acho que eu faria diferente. Pô, que bom! Você é outra pessoa, você está mais madura, você tem outras visões, você criaria de uma outra maneira. Por isso que teu filho não nasceu agora, porque ele não precisava desse novo ego para criar ele. Ele precisava daquele ego antigo. Aquele pai que não sabia de nada disso e que ia criar ele daquela forma, porque é o melhor para aquele espírito crescer. Agora, se ele precisa de um pai mais aprimoradinho, então ele nasce mais depois. Por isso que os pais não têm que se culpar por nada, no aspecto de educar os filhos, desde que se dedicaram a isso. Fiz tudo o que eu podia, estou com a consciência tranquila, dei o melhor que eu pude. Né? Claro, se eu tivesse um filho hoje, seria diferente. Mas eu dei o melhor que eu podia à época. Hoje eu sou diferente, penso diferente. É isso que ela está dizendo. Esses conflitos que vão acontecendo permanentemente ao ego vão dando novas maneiras de ver a vida. Despertamentos. Insights, ela chama isso. Insights valiosos, que irão trabalhar em favor do amadurecimento do self. É junto o processo. O ego amadurece, se fortalece, ele consegue se conectar com os conteúdos inconscientes. Ele assimila mais os conteúdos inconscientes. E com isso o inconsciente deixa de ser desconhecido. Então vai integrando os conteúdos da psique. Conseguem perceber isso? Vai iluminando. Nós vamos nos tornando uma coisa só. Estamos caminhando para ser o Cristo, uno. Luminoso, iluminado. Perfeito? Então esse self amadurecido consegue agora, para um ego também amadurecido, levar mais informações. Por isso que Jung vai dizer que o ego precisa do self para existir. Mas o self precisa do ego para se realizar, para se planificar. Porque todo o conteúdo inconsciente, para se tornar consciente, tem que passar pelo ego e ser assimilado por ele. Senão fica inconsciente, é sombra, não está iluminado pelo ego. Perfeito? Então, nesse momento em que ele está lá com o porquinho, que ele não tem comida, que ele cai em si e deseja voltar para casa, psicologicamente o ego saiu do centro da psique. Acontece o que a gente chama de descentralização do ego. Gente, isso é muito importante, a gente tem que desenvolver isso ao longo da nossa vida sempre. Toda vez que você acha que a sua forma de pensar é certa e ninguém pensa, todo mundo que pensa diferente disso está errado do que você está numa postura neurotizada. Você acha que só existe um caminho. Toda vez que você pensa de um único jeito, você está centralizado. E a centralização nos leva a quê? A centralização nos leva à agressividade, à exteriorização da sombra. Agressividade, animosidade, raiva, ódio, preconceitos, tudo isso é postura neurotizada. Então eu preciso descentralizar. Poxa, eu não concordo com a sua maneira de ver, mas não é por isso que eu vou também sair despejando um monte de coisa em você. Ou, bom, vou reflexionar, vamos ver se tem sentido, vamos se abrir a outras possibilidades, perfeito? Mas existem essas posturas neurotizadas. Então, toda vez que a gente sai da centralização egóica, é o momento que o self
se exterioriza no eixo. E aí a gente tem os insights e a ressignificação dos problemas. Então, Joana de Ângeles diz assim, ó, nesse momento que ele descentraliza o ego, deixando-se exaurir, desgastar-se, né? Acabar-se pelas ambições e prazeres, isso é do ego, né? A gente vai buscando as coisas do ego. O leviano é surpreendido posteriormente pela solidão. Na verdade, ele achava que tinha muitos amigos, mas eram interesses. A miséria econômica, a fuga dos comparsas que exploraram, você me é útil enquanto você tem dinheiro. Só que claro que eu não posso falar essa sombra minha para você, então eu visto uma persona e sou super seu amigo, até que você me é interessante. Depois... Portanto, os excessos que agora o deixam desgastado. Tem até uma frase interessante, eu não me lembro exatamente a passagem que Joana de Ângeles trabalha isso, da busca louca das coisas do ego, que ela vai relatar, é um caso histórico, em que a pessoa faz sexo a noite inteira, e aí de manhã, não sei quem ali que conhece a pessoa, pergunta, e aí, satisfeito? E ele diz, não, exaurido, cansado, acabado. Né? E aí ela vai trabalhar que a busca da satisfação egóica não dá satisfação, não contempla o sentido existencial somente. Né? Então, logo associada à culpa, que o exproba, né, que o censura, repreende, reprova, impondo-lhe reflexão. Olha que beleza que é a culpa na nossa vida. Se não fosse a culpa, a gente não para e reflexiona. Então é ótimo, é ótimo. Ninguém tem que se sentir culpado por sentir culpa, porque a culpa é maravilhosa. Agora, a gente não pode estacionar nesse sentimento. É isso que ela trabalha. Culpa é saúde, né? Culpa é saúde emocional, mental. Então, Joana de Ângeles diz assim, tudo bem, fiz, é o que tem para hoje, né? Era o que eu sabia, era o que eu entendia, mas com isso eu aprendi. E agora, a partir de agora, eu vou tentar não fazer novamente. Ao mesmo tempo em que eu vou ajudando aqueles que eu prejudiquei. Esse é o mecanismo básico aí para a gente tentar sair dessa culpa que leva a gente para estados de tristeza ou mesmo depressão. Então, portanto, o retorno à segurança do lar que abandonou. E ela continua ali. Na parábola do pai misericordioso, olha o nome que ela dá para a parábola. Porque esse pai é misericordioso mesmo. Foi com o filho pródigo. Vai ser mais ainda na volta e vai ser mais ainda com o irmão mais velho. Quando o filho ingrato experimenta miséria econômica, moral, social, pelo desprezo de que é objeto, olha ela trabalhando a sociedade ali. Né? Após reflexionar muito na situação de penúria em que se encontrava, caindo em si, resolveu buscar o pai que atendia os seus empregados com nobreza, optando por não mais ser aceito, nem sequer como filho, porque não o merecia, mas como servo. Essa é a ideia dele, não é? Poxa, vou voltar, vou pedir perdão para o meu pai, vou dizer que eu pequei contra o céu, contra ele, que eu quero ser aceito de volta, nem que seja como escravo, como servo, um funcionário, porque são melhor tratados do que a situação que eu estou agora. E assim o fez. Ele vai. E quando ele vai, o pai o recebe de braços abertos. E assim o fez, sendo recebido não como empregado, mas como filho de retorno ao coração afetuoso. O pai está dizendo assim, não importa, meu filho, que caminho você trilhou, você volta herdeiro de tudo o que você tem. E Joana de Ângeles vai dizer assim, passamos a vida buscando recursos materiais, quando somos herdeiros do universo. Porque somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Se a gente é filho de Deus, o universo é nosso. Então o teu terreno é o universo. Pra você construir tua casa, pra você ter as coisas que você quer.
E aí, quando a gente se conecta com essa realidade, a gente busca outras coisas do self, outros valores. A parte financeira vem junto, agregada, o suficiente para a vida, o necessário à vida. Isso é o mais importante. Mas, para isso, para o ego perceber essa realidade e pensar desse jeito, foi necessário cair em si. Por isso que a gente fala que é o melhor tombo da vida. Caiu em si, foi o melhor tombo da vida. É o melhor momento. E é dolorido. É dolorido. É a morte do herói, né? É o momento em que a gente considera-se que morreu. Se sente sozinho, muitas vezes, incompreendido, abandonado, porque está desconectado do self. E aí ela vai traçar alguns paralelos interessantes. Olha só que legal. Cair em si foi o triste despertar de Judas ante a injunção da culpa. Caiu em si. O que eu fiz? No momento que ele cai em si. E aí vem a culpa. Que bom, teve crescimento ético-moral. E aí, despertando mais, lamentavelmente, através do suicídio, aliás, desertando mais, lamentavelmente, através do suicídio, num surto perverso de depressão. A culpa que paralisa, que nos leva aos estados de tristeza, de imobilidade, de depressão, de suicídio. Essa não é a culpa que a gente quer. Essa é uma culpa que leva a estados de patologias difíceis. Então a gente tem que estar atento a isso. Cultivar essa culpa para perceber a origem dela, o que é. Cair em si também foi o momento em que Pedro conscientizou-se após as negações. Foi preciso a terceira negação. Ele não acordou na primeira. Veja que a benfeitora fala que as colisões são contínuas. Teve uma, teve duas, na terceira. Teve que ter 3 infartos para modificar a vida, para trabalhar um pouco menos, fazer atividade física, tentar se preocupar um pouco menos, levar a vida mais leve, redescobrindo o amigo traído e abandonado, que foi o que ele fez com Cristo. Ele abandonou, negou, traiu. Aí ele percebeu a sua pequenez, entrou em contato com a sombra. Eu sou tudo aquilo que o Cristo disse que eu era mesmo. E eu achava que não. Porque quando Jesus disse, eu falei, não, jamais te negarei. Estava elevado, a vida mostra o caminho de Damasco, como a gente fala, a queda do cavalo. Então, no momento em que ele cai em si e o ego se fortalece, ele tem uma nova maneira de pensar a vida, ele ressignifica. E aí, acordou. Porque ele vive o resto da vida para esse sentido existencial maior que ele descobriu. Assim como Saulo, que ao nascer, renascer um ego Paulo, é bonito isso de mudar de nome, é uma simbologia bonita. Tem gente que corta o cabelo, tem gente que toma um banho, no sentido de banhar-se para nascer de novo. É um ritual, um símbolo bonito de renascimento do ego. É a mesma pessoa, mas é um ego renascido num mesmo corpo, na mesma pessoa, que não é uma mesma pessoa naturalmente, é uma nova forma de pensar a vida. Então esse Pedro, a partir dali, diz Joana, consciente e lúcido, conectado ao self, aí recupera-se. Agora, por reconhecer a pequenez, consegue trilhar o caminho e ser grande. Nunca mais negou o Cristo, nunca mais. Fez o que fez, e graças a Deus, porque já pensou, se nós não tivéssemos esses cristãos primitivos, esses primeiros cristãos, nós não teríamos todo o legado que nos foi deixado até hoje para estudar Jesus. Cair em si foi também a oportunidade que se permitiu à mulher equivocada de Magdala. Lembram da mulher de Magdala? Tinha um bordel, riquíssima, podia escolher com quem ela se deitava, em função das riquezas do que as pessoas traziam para ela. Isso nos narra Amélia Rodrigues. Tinha tudo que era possível ter do ego, mas não tinha paz. Faltava alguma coisa, porque desconectada da essência do self. E aí a criada dela diz assim, olha, eu conheci Jesus, você deveria conhecer ele fala coisas tão bonitas, para mim foi impactante, talvez para você também seja. E ela vai conhecer esse tal de Jesus que a criada dela diz que vai revolucionar a vida. E aí ela nunca mais foi a mesma.
né? Jesus fala exatamente para ela, como falava para cada um que o ouvia, porque falava para as particularidades de cada um. E ela, ao conectar-se com um sentido, vai buscar esse sentido. E aí ela faz o que muitos fazem, abandonam tudo e mudam a vida completamente, direcionam para outra realidade e são felizes fazendo aquilo. Então ela abandona tudo e vai se dedicar a Ele. Segue o Cristo junto com os apóstolos, a contragosto de Pedro. Né? Olha a arrogância de um Pedro ainda imaturo, que Jesus estava trabalhando ali o coração. E o interessante é que quando Jesus aparece pela primeira vez em perispírito, já em espírito, num fenômeno mediúnico, ele aparece para ela. Né? E Pedro, ainda na arrogância, você vê que nem com o galo ele acorda, né? Porque isso já é depois do galo. E ele diz assim, que ela vai contar feliz, eu vi o Cristo. E ele diz, você? Não, Jesus apareceu para você. Ele pensa assim, mas não exterioriza, olha o teu passado. Mas ele não diz. Olha o julgamento, a condenação, a exteriorização da sombra pessoal. E a história é linda, viu, gente? Não é à toa que ela é riquíssima. Depois ela manda um WhatsApp lá para os contatos, porque tinha que tirar Jesus da cruz, né? Tinha que tirar, ia iniciar a festa judaica. E se começasse a festa, ninguém podia fazer nada. Então, Maria, a mãe de Jesus, está desesperada, porque precisa remover o corpo dali. E a cultura judaica, você envolve o corpo em perfumes, em panos, e aí você sepulta. O túmulo ela já tinha, que era de José de Arimateia, um primo da família que cedeu o local. Ela precisava retirar o corpo. E ela vai para a cidade em busca de alguém para ajudá-la. Inclusive ela vai comprar azeites, perfumes e óleos e tecido. Só que Maria de Magdala, como ela tem muitos contatos da época, que ela conhecia muita gente em Magdala, a gente brinca, né? Ela manda um WhatsApp e rapidinho ela tem linho, ela tem tecido, ela tem perfume. É ela que quebra aquele frasco de perfume caríssimo aos pés do Cristo. É essa mulher aí. Porque ela conhece Jesus, volta para casa, pega esse presente e vai ao encontro para dar para ele, dizendo, você salvou minha vida. Né? E aí então ela tem tudo isso. Então ela consegue tirar o corpo dele da cruz, prepará-lo, envolvê-lo, e quando as outras mulheres chegam, já está tudo organizado. Aí é só levar no sepulcro. Né? E aí, por isso que ela é também essa primeira que vê o Cristo. Né? No sentido desse aprendizado, desse ensinamento que Jesus queria dar para Pedro também. Não só para Pedro, para todos os que estavam ali. Porque ele diz assim, não me toque, claro, ele se apresentava em perispírito, se ela tocasse ela ia passar o Cristo, não ia entender nada, né? Porque ela acreditava na ressurreição. Então ele só diz assim, vá e diga aos outros que eu vivo. E ela vai. E ali está um ensinamento muito importante, que Jesus quer dar àqueles que vão julgar. Porque Pedro foi um, mas Tomé foi outro. E cada um dos apóstolos somos nós, com 12 deficiências que estão em nós. Porque Tomé diz assim, até acredito, mas acredito se eu vir, quando eu tocar. Né? E aí Jesus depois faz um fenômeno mediúnico brilhante de materialização, conforme o livro dos médiuns explica, e diz assim, toca. E Tomé toca. E aí Jesus dá o ensinamento de novo, porque Jesus não vai aparecer só para agradar a Tomé. Não precisa disso. Jesus vai dar o ensinamento maior. Felizes os que não precisam ver para crer. E aí a gente entende os atributos da divindade. Eu não preciso ver Deus. Eu entendo aquilo e eu creio naquilo. Então, cair em si é o primeiro passo. E aí a gente volta para o autoconhecimento. Qual é o primeiro passo do autoconhecimento? O encontro com a sombra. Cair em si é encontrar-se com a sombra. É reconhecer a deficiência, a pequenez, aquelas coisas que estão em nós. Né? Então, cair em si deve constituir-se o passo inicial a ser dado por todos os doentes da alma. Nós.
por aqueles que se comprazem nos conflitos e se recusam às bênçãos da saúde real. Às vezes a gente não quer ser curado, a gente gosta de ficar doente. Agora, essa conquista do cair em si, como ela pode acontecer? Como é que eu posso me relacionar com esses conteúdos da sombra e perceber essa minha pequenez? E me relacionar com os valores do self? No nosso mundo de provas e expiações, tem várias maneiras, mas no mundo de provas e expiações, tem um mecanismo infalível para a gente aprender, que é o sofrimento. E esse recurso pedagógico é muito empregado no mundo de provas e expiações. Por quê? Porque a gente não aprende de outro jeito. Se a gente aprendesse só pelo aprendizado, pelo ensinamento, não seria mais fácil? Não seria. A gente sabe o que tem que fazer para ter uma vida saudável, para evitar os problemas da obesidade e os problemas cardíacos, não sabe? Todo mundo sabe que tem que fazer exercício regular, o tipo de alimentação que tem que ter, mas é porque a gente sabe que a gente faz? Não. Até porque não basta querer. Nós sabemos que não é a consciência que nos move. Nós temos o inconsciente que manda em tudo isso. Não basta eu querer. Então, é muito difícil aprender só pelo aprendizado. Não é porque o pai ensina o filho que o filho já sai fazendo. Isso é maravilha, isso é em mundos felizes. Em mundos felizes, a gente aprende pelo aprendizado. O pai diz assim, não come de boca aberta, meu filho, que é feio. Pronto, ele aprende e não come mais de boca aberta. Porque já é um espírito desenvolvido, com várias competências. Num mundo de provas e expiações, não é assim que funciona. Então, Joana de Ângeles vai dizer que esse mecanismo da conquista da autoconsciência, que tem início nesse cair em si, ocorre graças ao sofrimento experimentado. Esse sofrimento é o que é o desencadeador, é o gatilho da necessidade de encontro, de autoencontro profundo. As pessoas procuram atendimento fraterno no centro espírita por quê, gente? Porque estão sofrendo. E elas dizem assim, eu não aguento mais, eu preciso de algum processo, eu preciso de algo para sair disso. É uma necessidade desse self, desse autoencontro, né? O sofrimento consciente que faculta reflexões, olha lá a proposta do bem sofrer, convida normalmente a mudança de comportamento. Então eu penso, aquele sofrimento me leva a reflexões, eu racionalizo, eu tenho um instrumento cognitivo, eu sei que eu posso melhorar num aspecto em função do que a ciência nos traz, a gente muda o comportamento. Porque expressa distonia na organização física, emocional, psíquica, que necessita de ajustamento. Essa experiência evolutiva conduz, com segurança, ao encontro com o Cristo interno, que é esse Imago Dei, essa imagem divina, é o Self, ajudando a ampliar as infinitas possibilidades de crescimento e de libertação, que é o que ela disse antes. O ego amadurece, se relaciona com o self tem mais potencial ainda para enviar esses conteúdos no eixo ego-self. Bom, pessoal, então, até aqui a gente entendeu esse conflito que o jovem sofre e esse momento de despertamento, de cair em si. Quando a gente cai em si, teoricamente, há esse encontro com o divino, com o sagrado em nós, com o self, o que faz com que esse ego consiga vislumbrar as situações de uma maneira diferente que até então ele não conseguia. É isso que faz o sofrimento ficar mais leve. Eu dou um outro olhar, eu ressignifico. Poxa, nunca tinha pensado por essa perspectiva, beleza? Então, a partir de agora, Joana de Ângeles vai trabalhar um aspecto de como esse conflito é bom para nós, nesse fortalecimento do ego, e depois o momento em que esse jovem chega em casa. Então ele vai chegar em casa, a gente viu que ele tinha o plano de resolver o seu problema com o pai, e aí a gente vai ver as consequências disso, bem como a resolução com a sociedade e com o irmão mais velho. A gente não vai conseguir terminar hoje mesmo, vamos ter que ir mais um encontro, senão vai ficar muito atropelado, vai ficar ruim.
Então, até aqui, a gente está no momento áureo da jornada heróica, que é o momento em que ele reconhece a pequenez, agiganta-se porque conectado à sua essência, ressignifica a vida, entende o sentido da vida e vai querer voltar para aquela vida que ele considerava como sendo ruim. E aí a gente vai ver, então, no próximo encontro, como se desdobram isso, finalizando essa jornada heróica do jovem, que não é só do jovem, porque a jornada heróica do jovem é também do pai e é também do irmão mais velho, e como a gente então dá essa visão psicológica e a visão de um novo pai, de um novo criador que Jesus quer ensinar nessa parábola. Perfeito? Perguntas aqui, comentários? Fica claro isso que a gente tenta trazer desse cair em si? Às vezes parece algo tão abstrato. Devagarzinho as coisas vão se encaixando aí na nossa cabeça. É um tombo grande, né? Eu estou falando de vocês, não de mim. Porque eu ainda tenho um ego inflado.